Bom, nessa aula a gente vai explorar algumas das consequências dos axiomas de espaços vetoriais que foram listados na primeira aula, né, que define espaços vetoriais. Então, a primeira consequência importante tem a ver com o axioma 5, que é o axioma da existência de elemento nulo. Se vocês se recordam, lá a gente diz o seguinte, que para todo elemento do espaço vetorial V, existe um elemento que a gente denota por zero, um elemento de V, tal que x mais zero igual a x. E esse zero a gente chama de elemento nulo ou elemento neutro da adição. Ele é um vetor, ele é um elemento do espaço vetorial V. E eu estou implicitamente dizendo que ele é único, porque eu estou usando o mesmo símbolo, né, para todo elemento x. Então, para todo x, você tem um único elemento. Mas isso não está... Isso não é óbvio, né? Não segue imediatamente dos axiomas, exige algum trabalho. Então, o que a gente pode fazer para provar, né, que esse elemento é único? A gente supõe, como se faz nesses casos de prova de unicidade, vamos supor que existam dois. Então, pega um certo x, né? Ou melhor, vamos supor que existam O1 e O2 elementos neutros ou elementos nulos, ou seja, eu tenho dois vetores nulos no espaço vetorial V. Então, para cada x que eu pegar, vale o seguinte: eu posso escrever, por exemplo, se eu tenho a equação O1 mais O2, se eu chamar, por exemplo, x de O1, já que O2 é um elemento nulo, né? Essa equação tem que funcionar de acordo com o axioma para qualquer x, em particular para esse que eu estou pegando. E ele é elemento nulo, então x mais O2 é x, mas lembra que x por escolha é O1, então a gente ficou com O1 mais O2 igual a O1. Agora, se eu parto da equação O2 mais O1 e faço o mesmo raciocínio, só que agora eu chamo O2 de x, e aí, pelo axioma A5, eu sei que qualquer que seja x, isso aqui tem que ser x mais O1 tem que ser x novamente, já que o O1 é, por hipótese, um elemento nulo, e a gente escolheu x igual a O2. Então vejam, a gente ficou com essas duas equações, O1 mais O2 igual a O1, O2 mais O1 igual a O2. Ora, por comutatividade, né, eu sei que O1 mais O2 é igual a O2 mais O1, então segue que O1 igual a O2. Então, se a gente fez a hipótese de que haveria dois elementos nulos para concluir que de fato só existe um. Por isso a gente está autorizado a usar sempre o mesmo símbolo, né? Eu uso o zero para designar o elemento nulo, o elemento neutro da adição. Da mesma maneira, a gente poderia olhar para o axioma 6 da existência de oposto, né? Que dizia o seguinte: para cada elemento, ou para todo elemento x de V, existe um certo y, elemento de V, tal que x mais y é igual a zero. Ora, esse y é o oposto de x, é aquele elemento tal que, se você somar x com ele, dá zero, né? O elemento nulo. E aqui a gente está só afirmando que existe um tal elemento y, a gente não está dizendo que ele é único. Então, do mesmo modo que no caso do A5, a gente pode provar que esse cara é único. Então, a maneira de fazer isso é a gente supor que existam dois. Então, fixa um certo x. Agora, suponha que existam y1 e y2 opostos a x. Isso quer dizer, então, o seguinte, né? Quer dizer que se eu somar x com y1, isso tem que ser zero, e se eu somar x com y2, isso tem que ser zero também, o elemento nulo, né?
Bom, o que acontece se a gente somar y2 na primeira equação? Então eu vou ficar com y2 mais x mais y1, certo? X mais y1 a gente sabe que é zero, né? Pela própria equação, já que y é um elemento neutro, então a gente está usando A6, então isso é y2 mais o elemento nulo. Agora, usa o axioma A5 para dizer que y2 mais o elemento nulo é y2. Bom, a gente poderia, né, ao somar y2, a gente poderia ter usado a propriedade associativa. Então, em vez de fazer essa soma primeiro, a gente pode agora fazer a soma de y2 com x primeiro e, ao resultado, somar y1. Ora, a gente tem a equação que x mais y2 é o elemento nulo. Usando comutatividade, a gente fica com x mais y2 e x mais y2 é o elemento nulo, por hipótese, porque y2 é oposto a x, então a gente ficou com 0 mais y1. Usa comutatividade de novo, agora a existência do elemento nulo, A5, para mostrar que isso é igual a y1. Então, a gente chega à conclusão, né, comparando os dois lados aqui, que y1 igual a y2. Vejam, então, o elemento oposto, né, dado x, ele tem só um oposto. Se ele só tem um oposto, a gente pode fazer como antes e usar um símbolo especial para ele. Então, a gente costuma designar, né, então, já que o oposto de x é único, vamos usar um símbolo para designar esse oposto. Vamos usar um símbolo que usa o próprio x. E o usual é colocar menos x. Então, essa equação, né, a definição do axioma 6 fica x mais o oposto de x é igual ao elemento nulo. E agora sim fica um jeito mais natural. Mas ainda resta entender por que menos x qual é a relação entre menos x, por exemplo, e multiplicar menos 1 vezes x? Será que é a mesma coisa? Então, para entender isso, primeiro vamos olhar para uma outra consequência, que é a seguinte consequência. Se você pegar o zero real, o número real zero, e multiplicar por um vetor x, isso sempre vai dar o elemento nulo. Então, esse cara aqui esse é o zero real e esse é o elemento nulo, né, que está no espaço vetorial V. Estou usando o mesmo símbolo, mas são objetos bem diferentes. Então, eu quero provar essa relação para qualquer elemento do espaço vetorial V. Então, o que eu faço? Eu vou partir dessa soma de 0x mais 0x. E eu sei, usando distributividade, que isso é igual a 0 mais 0 vezes x. Então, aqui eu estou somando dois números reais, né? 0 mais 0, que a gente sabe é igual a 0. Portanto, eu fico com 0 vezes x de novo, né? Agora, suponha que eu somasse nessa equação aqui o oposto de x, de 0 vezes x. Então, eu vou somar o oposto de 0 vezes x. Então, somando menos 0x, o que a gente tem? A gente tem que 0 vezes x mais 0 vezes x vezes o oposto de 0 vezes x é 0 vezes x mais o oposto de 0 vezes x. Então, eu só somei o oposto aqui dos dois lados, né? Agora, eu uso o fato, né, de que esse é o oposto, então eu uso o axioma A6 para escrever o seguinte, que isso é 0 vezes x mais 0 de um lado e de outro isso é 0, já que é 0 vezes x mais seu oposto. Agora eu uso a propriedade do elemento nulo, né, o axioma A5, para escrever que 0 vezes x mais 0 é igual a 0 vezes x. Então eu fico com 0 vezes
0 vezes x igual a 0, que é o que eu queria provar. Então, essa equação é sempre verdadeira para qualquer x. Agora vamos mostrar o que eu tinha afirmado antes. Eu quero mostrar o seguinte, que a gente sabe que para todo x existe um oposto, e a gente está denotando por menos x. O que eu vou mostrar é que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes x, coisa que a gente usa também habitualmente, né? Então, por que a gente pode fazer isso? Então, só usando os axiomas, a brincadeira é essa. Você só pode manipular os axiomas para provar essas consequências. Vamos provar uma afirmação um pouco mais geral. Vamos provar que para todo real A, menos A vezes x, então menos A vezes x é igual ao oposto do elemento A vezes x, do elemento AX, que é o que está aqui quando você faz A igual a 1, né? Então, o oposto de AX é menos A vezes x. Como é que a gente faz isso? Eu vou partir da equação menos A, bem parecido com o que está antes, menos A que multiplica x, mais A que multiplica x, certo? Agora eu posso usar distributividade aqui na multiplicação por números. Isso é menos A mais A que multiplica x. Então, menos A mais A, então estou somando o número real mais o seu oposto, isso é 0. Então, isso ficou igual a 0 vezes x, e por essa relação, qualquer que seja x, 0 vezes x é o elemento nulo. Então, se a gente comparar agora, o que está dizendo essa equação? Está dizendo que o oposto de A vezes x é justamente menos A vezes x. Isso aqui é o oposto de A vezes x, é menos A vezes x. Essa é a equação, né, que define, é dado pelo axioma A6. Né? Por A6, então, o oposto de A vezes x é menos A vezes x. Por isso a gente está autorizado a chamar menos x de menos 1 vezes x. Muito bem. Agora, o último comentário que eu gostaria de fazer diz respeito a uma afirmação que eu fiz na aula anterior sobre o axioma 10. O axioma 10, o axioma da identidade, dizia basicamente o seguinte: para qualquer elemento no espaço vetorial V, 1 vezes x é igual a x. E eu quero mostrar que esse axioma é redundante. Ele está lá para sublinhar essa propriedade, mas ele segue, né? Esse axioma ele é consequência dos anteriores. E como a gente pode ver isso? Bom, eu vou usar, né, alguns dos axiomas anteriores. Eu vou primeiro fixar um certo elemento no espaço vetorial V. E agora eu vou usar o axioma 6 da existência do oposto. Então eu sei pelo axioma 6 que x tem um oposto, que a gente chama de menos x, e isso é igual ao elemento nulo. Ora, o oposto de x é menos x, mas quem é o oposto do oposto de x? Então eu posso aplicar novamente Então, aplicando novamente A6, eu posso escrever a seguinte equação. Se eu somar, né, a menos x o oposto de menos x, eu vou obter o elemento nulo. Mas vejam, eu posso reescrever esse cara de um outro jeito. Porque eu posso usar agora a seguinte propriedade. A gente sabe que o oposto é simplesmente menos 1, né, vezes o elemento. Então, isso é menos 1 que multiplica menos 1 vezes x. Foi o que a gente acabou de ver. Se eu uso distributividade da multiplicação por números, isso é menos 1 que multiplica menos 1 vezes x. Isso é 1 vezes x. Então, se eu reinterpreto essa equação dessa forma, isso vai virar menos x mais 1 vezes x é igual ao elemento nulo. E ela está dizendo o seguinte, que o oposto de x, que é menos x, é 1 vezes x. Ora, o oposto de menos x também é x. E como o oposto é único, isso diz para a gente que
1 vezes x é x, porque eles são ambos opostos a menos x. Então está aí a demonstração, usando apenas os axiomas que vão de 1 a 9, que 1 vezes x, ou seja, o número 1 vezes x é o próprio vetor x.